Saber o que fazer não é o mesmo que fazer. E é exatamente isso que separa as pessoas que de fato transformam a vida financeira em relação àquelas que apenas desejam uma mudança. Você sabe muito bem que para ter uma vida financeira mais saudável, você precisa gastar menos do que você ganha, você precisa ter clareza e controle da sua vida financeira, mas a maioria das pessoas, mesmo tendo esse conhecimento, não o pratica para ter uma verdadeira transformação financeira. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e que vai te fazer sair na frente de quem só fica desejando essa mudança. Mas antes de a gente entrar nesse vídeo, eu quero te dar as boas-vindas, principalmente se você é novo aqui. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredo, seguindo princípios fundamentais de educação financeira para construir patrimônio e ter mais liberdade no longo prazo de forma sólida e duradoura. Então já se inscreve aqui no canal e deixa também o seu like. São 2 cliques bem rápidos, já deixa o like na confiança, que faz toda a diferença para esse vídeo chegar até mais pessoas e que a partir daí eu vou saber também que você gostou desse conteúdo e que é muito importante pra gente produzir mais vídeos como esse. Então já clica aqui, 2 cliques, coisa rápida, mas que fazem toda a diferença. Se você tá aqui nesse vídeo, você já deu um passo muito importante em relação às pessoas que apenas reclamam da vida, que estão fantasiando em relação à mudança financeira e que desejam ser ricas. Dificilmente, se você perguntar pra alguém se ela quer ser rica ou quer melhorar a vida financeira, alguém vai dizer que não, ainda que esteja, de certa forma, confortável. A verdade é que a maioria das pessoas não está nem um pouco satisfeita e está muito abaixo do que gostaria, falando em termos de patamar financeiro. Qual que é o grande problema disso? As pessoas sabem o que fazer em termos de organização financeira, buscam conhecimento a respeito disso, mas cometem erros que são cruciais e que impedem que essa transformação seja algo constante e não só aquele desejo, aquele fogo de palha, algo que você não consegue sustentar ao longo do tempo. Isso acontece por conta de alguns erros que eu acredito que são o principal impacto na maioria das pessoas, fatores que determinam essa mudança, que determinam realmente uma ação que vai gerar os resultados que você tanto quer. É realmente fazer algo com o conhecimento que você já tem e não simplesmente tê-lo. É como dizem, né? Se você sabe de algo e você não utiliza, é como se você nem sequer soubesse disso. O primeiro erro que eu acredito é confundir desejo com decisão. Como a gente falou, a maioria das pessoas deseja ser rica e quer muito ser rica, mas falta uma atitude para isso. Pode ser que no momento de hoje você esteja passando por uma organização financeira e ganhar mais para enriquecer pareça um cenário distante. Mas se você não passar por esse cenário de tomar uma decisão para organizar suas finanças e tomar realmente controle, ter mais clareza, coisa que grande parte das pessoas não tem. As pessoas pensam que têm controle financeiro, que sabem para onde está indo o dinheiro, mas não tem essa clareza bem definida. A decisão, ela vem com uma atitude, enquanto que esse desejo fica no campo das ideias, ali no campo do preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, muito na teoria, sem partir para a prática. A gente sabe que um dos princípios básicos para você ter uma organização financeira é você gastar menos do que você ganha. Então, a maioria das pessoas faz o quê? Gasta o mesmo tanto ou até mais, comprometem cartão de crédito como se fosse uma extensão da renda e não pensam, por exemplo, numa formação de renda que possa aumentar. Eu sempre menciono aqui no canal também possibilidades de aumentar a sua renda, ter múltiplas fontes de renda, ou pelo menos 2, né? Não depender de uma única fonte de renda. Ah, mas hoje o meu contexto é esse. Você precisa tomar uma decisão que pode envolver criar novas habilidades, novos cursos, por exemplo, onde você pode aumentar suas competências, criar pequenos negócios paralelos e começar ainda que sejam com rendas pequenas. Mas isso tudo vem de uma decisão. No início vai ser difícil, por isso que gera esse desgaste. A maioria das pessoas não consegue sair desse campo de desejo para decisão justamente porque o desejo está ali no momento. Às vezes você tem esse desejo de enriquecer, de mudar por conta de alguma dor de agora. Ah, eu tô aqui endividado, ou então não consigo ter o que eu quero, mas não é suficiente para você pensar na dor que você vai ter lá na frente, justamente por não ter tido essa organização financeira. Então não confunda desejo com decisão. O segundo erro está relacionado às crenças limitantes sobre o dinheiro. E aqui vale um alerta, né, um estado de vigilância, que por mais que você comece a mudar a sua mentalidade, à medida que você tem contato com um pouco mais de educação financeira ou com novas possibilidades e começa a quebrar esses padrões, você vai se encontrar numa posição de avaliar melhor o seu comportamento. Poxa, aqui eu realmente tinha uma atitude mais de escassez, ou pensava que isso era algo ruim, ou pensava que isso era ser ganancioso, ter mais trabalho, ter mais fontes de renda.
É claro que isso tem que ter um equilíbrio, importante tempo com a sua família, por exemplo, não apenas trabalhar, né? Ninguém vai cuidar melhor da sua família do que você, mas as crenças limitantes em relação ao dinheiro, por exemplo, enxergá-lo como sujo, ver pessoas bem-sucedidas ou empreendedoras como inimigos, ou como pessoas que não são dignas de confiança, ou que conseguiram chegar naquele ponto por desonestidade, tudo isso é algo que pode ter sido construído lá atrás, mas que você precisa reconstruir. Existem níveis de conhecimento que envolvem a opinião, a convicção e as crenças. Tudo isso parte de referências que você já teve em algum momento da vida. Então, o que que sustenta essa opinião? O que que sustenta uma convicção? E o que que sustenta essa crença limitante? E a crença é algo tão forte que a pessoa até ela consegue se questionar internamente, mas ela vai defender ferrenhamente se essa crença for questionada por outra pessoa. Então, a partir do momento que você tem referências que impactam na forma como você enxerga a riqueza hoje, isso vai limitar o seu progresso. Então, é importante você rever como é uma análise de pensamento mesmo. Acredito que hoje a gente é pouco incentivado nisso, a gente vai muito no automático. Mas como que você enxerga pessoas bem-sucedidas? Como você enxerga pessoas que trabalham e conseguem bons resultados? E você está disposto a trilhar esse mesmo caminho? A maioria das pessoas enxerga pessoas bem-sucedidas, mas ali é a pontinha do iceberg, então é importante você ter esse conhecimento. Como estão as suas convicções em relação ao dinheiro? Elas são enfraquecedoras, elas te afastam de um objetivo, ou elas fortalecem o seu objetivo de que a fase ruim vai passar e de que como você plantar é como você vai colher. Um outro erro bem comum é você ter uma régua baixa para resultados, como parâmetros de referência baixo. É aquela pessoa, por exemplo, que fala assim: se eu fizer só para pagar as contas, tá bom. A partir do momento que você pensa isso, você vai sempre agir no modo sobrevivência. Pode até parecer que não, né? Se eu fizer mais contas, eu vou continuar ali conseguindo pagar, vou estar dentro do meu objetivo. Mas se você faz contas no modo irresponsável, você vai continuar naquele ciclo infinito de estou frustrado, preciso me organizar, o meu dinheiro não é o suficiente, estou endividado, não consigo sair disso, não consigo enriquecer. A partir do momento que você tem parâmetros que são muito, acho que não tem outra palavra para isso, muito medíocres. Para isso, você é uma pessoa que tem a possibilidade de ter mais abundância. A escassez financeira não deveria ser o padrão. Então, enxergar essa régua muito baixa, como, se eu fizer para pagar as minhas contas, tá bom, vai limitar o seu progresso. Tem um ator, inclusive, que chama Grant Cardone, que ele fala da regra 10 vezes, que é como você aumentar mesmo as suas metas, potencializar muito, para que o esforço em cima dessas metas também seja maior. Eu até gosto de um exemplo em relação a um trabalho que eu tive há um tempo atrás, e o meu gestor, quando a gente ia criar as nossas próprias metas, era um ticket bem alto, então ele falava assim, se você tem o desejo de ter 1 milhão em vendas, coloca a sua meta em 1,5 milhão, pelo menos, ou 2 milhões, para que, se você não alcançar a meta que está lá no quadro, que é o que você tem que entregar para a equipe, você chega perto do seu objetivo pessoal, que era 1 milhão. Então, você potencializa as suas metas, ou seja, você vai aumentar o seu parâmetro, subir a sua régua, para que você esteja acima desse nível tão básico que acaba te limitando e que você nem consegue enxergar dessa forma. Quarto erro bem comum é fazer uma associação errada entre dor e prazer. Tudo que a gente escolhe envolve uma dor e um prazer, né? Se eu quero muito comer algum doce agora, isso envolve o prazer de ter aquela sensação de comer um docinho após o almoço, mas envolve também a dor de renunciar a isso em prol da minha saúde. Então, nesse momento, eu tenho que fazer uma escolha. O que é melhor? O prazer momentâneo ou a dor momentânea, mas que vai me gerar o prazer futuro, né? De ter mais estar, de me sentir bem comigo mesma. E é aí que as pessoas pecam em relação à mudança e hábitos financeiros. Essa associação errada entre dor e prazer. No início, quando você vai passar por uma mudança financeira, diminuir talvez um pouco ali o seu status, seu estilo de vida, isso vai ser algo que vai gerar dor e que vai demorar para ter um resultado de verdade. Vai gerar só o prazer bem lá na frente, quando você vai ter mais organização financeira, você vai ter mais segurança em relação ao dinheiro que você tem. Querendo ou não, ter dinheiro, ter uma certa reserva, é algo que te dá tempo para pensar, para tomar boas decisões, mas que justamente por ter causado aquela dor lá atrás, aquela dor momentânea, a dor de curto prazo, você agora desfruta desse prazer. Mas quando a gente escolhe pequenos prazeres imediatos, né, eu vou gastar aqui, depois eu resolvo, isso vai gerar uma dor lá na frente.
Então, como que tá qual é o segredo disso, né? Como eu posso associar melhor isso? A partir do momento que uma atitude, uma escolha minha me afasta do meu objetivo, eu preciso associá-la a uma dor massiva no futuro, para que a partir disso eu consiga evitar essa dor futura. Então, você vai começar a criar mais prazer em construir essa reserva, em construir uma vida financeira sólida, do que um prazer em gastar. No início, vai ser muito difícil. Mas se você não mudar essa associação, dificilmente você vai conseguir sustentar esse padrão de comportamento e ser recompensado lá na frente com mais segurança, mais tranquilidade financeira e proporcionando bons momentos e mais liberdade para você. E falando em associação de dor e prazer, entra o quinto erro, que é ignorar o tempo como aliado. Nós sempre queremos resultados rápidos, sensações de prazer imediatas e ignoramos a recompensa do longo prazo. Quando a gente ignora isso, dificilmente a gente vai ter tempo para esperar que a árvore frutifique, que a gente possa colher os frutos dessas atitudes desse momento. Então, se você escolhe sempre atitudes de curto prazo, lá na frente você vai continuar sentindo essa dor de ter escolhido o curto prazo e vai ter perdido o fator tempo, que quando o dinheiro poderia trabalhar para você e quando você realmente poderia consolidar esses hábitos. E o erro número 6, eu acredito realmente profundamente que o motivo pelo qual você quer ter uma transformação financeira, o seu ter por que lutar ou por quem lutar, faz toda a diferença nessa construção e nessa mudança de hábitos, nessa transformação financeira. Você pode ser uma pessoa que quer simplesmente ser rica e enriquecer para o próprio ego, vamos dizer assim, né? Sem um propósito específico que não implica em outras pessoas, ou na formação de um legado, ou na formação de patrimônio, é perfeitamente possível e alcançável, mas pode ser algo que, se não tiver um propósito bem consolidado, dificilmente vai ser duradouro. Então tenha clareza do porquê você quer ter essa mudança financeira e seja fiel a esse objetivo. Quero ter mais liberdade, passei por situações emocionais profundas que me afetaram e que eu não quero de jeito nenhum passar de novo, não quero submeter a minha família a isso. Enfim, são várias possibilidades e vários cenários diferentes. A gente vem de cenários diferentes, né? Histórico de vida, histórico familiar diferente, mas acredito realmente que esse propósito e o princípio, né, os princípios que guiam essa mudança financeira vão te dar mais clareza e vão sustentar aquela decisão que você tomou no início, que passou de um desejo para uma decisão. Pode parecer bem simplório, mas é exatamente por conta desses erros que 90% das pessoas ficam no campo do desejo e não transformam a própria vida financeira delas. É claro que isso vai depender de fatores externos, depender de tempo, mas existe aí também o que a gente chama de autorresponsabilidade. Até onde nós esperamos um bom cenário, boas circunstâncias, até onde nós que influenciamos as condições e as circunstâncias e não as circunstâncias nos influenciam, né? Isso é ser antifrágil e simplesmente ter autorresponsabilidade. Eu espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais de clareza e também fazendo uma autoanálise profunda, assim como eu fiz da minha vida e continuo fazendo. Eu espero que você faça e eu queria muito saber de você aqui nos comentários qual a sua visão sobre isso, o que você já tentou fazer para transformar a sua vida financeira e viu que enquanto não tomou atitude, ela não iria mudar. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, deixa o seu like também para eu saber que você gostou desse vídeo e esse vídeo chegar até mais pessoas. Até o próximo vídeo, até lá! Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.